portanto, vocês ao vosso ritmo, eu vou tentando fazer apenas alguns com vocês e à medida que vocês depois forem colocando questões, eu ajudo a tentar perceber, está bem? Pronto, então, esta ficha, portanto, como estava há pouco a referir, é sobretudo, tem como principal objetivo, para todos os efeitos, então, abordar a matéria relacionada com o endereçamento IP e as várias notações que vocês já falaram, portanto, e eventualmente também recorrer, portanto, nos exercícios finais, ao Packet Tracer para fazer algumas experiências, ok? Pronto, há aqui uma letra X que é usada como convenção, portanto, nos exercícios que estão em baixo, portanto, vocês à partida deveriam substituir, o objetivo era que vocês substituíssem esse valor pelo número do vosso turno, ok? Que é por forma a ficarem com o endereço IP, portanto, pretendido, digamos, para analisar aquela situação em particular, ok? Pronto, então esta primeira questão que vocês têm aqui essencialmente trata de vocês, portanto, demonstrarem que perceberam a diferença entre o que é um endereço IP, portanto estamos a falar de endereço IPv4, não é? O que é um endereço IPv4 privado e o que é um endereço IPv4 público. Alguém me sabe explicar a diferença? Em que é que isto consiste? Em que é que consiste um endereço IP privado ou um endereço IP público? O público é aquele que nós utilizamos ou que o router utiliza para comunicar com o exterior. O privado é aquele que o router utiliza para comunicar com os diferentes dispositivos ligados a ele. Ok, mas essa última explicação não me convenceu muito bem, mas eu vou fazer uma pergunta então a vocês todos para saber qual é que é a vossa opinião. Eu posso ter IPs privados repetidos e posso ter IPs públicos repetidos? O que é que vos parece em utilização? Fará sentido eu, porventura, poder reutilizar para todos os efeitos endereços IPs privados? E o mesmo já acontece também com os endereços públicos? O que é que vos parece? Toda a gente está a perceber a minha dúvida, a minha questão. Em termos práticos, para vocês, o que é que distingue um endereço IP privado de um endereço IP público? É na mesma um número 32 bits, não é? Certo. Então o que é que os distingue em termos práticos? Para vocês saberem se é privado ou se o classificam como privado ou se o classificam como público. A classe dele? Não é a classe, portanto, é a gama, ok? Na qual ele se encontra, portanto, é o intervalo de endereços IPs que estão a ser considerados. Aquilo que vocês falaram foi que, do ponto de vista do endereçamento em classes, que foi o primeiro, portanto, que surgiu, como forma de organizar as redes, aquilo que supostamente na altura foi feito foi alocar-se, portanto, uma rede de cada classe, A, B e C, para utilização neste âmbito, ou seja, para utilização no âmbito privado, ou seja, nas LANs. Portanto, mas aquilo que me diz se o endereço IP é classificado como privado ou público é basicamente a gama. Portanto, se eu souber o endereço IP inicial e o endereço IP final, eu consigo classificá-lo como sendo público ou não, porque eu sei quais são as gamas de endereços IPs que estão reservadas para uso privado, ok? Era essa a resposta que eu estava à espera. Mas relativamente à minha questão, eu posso ou não posso reutilizar, portanto, conjuntos de endereços IPs, portanto, nas minhas LANs, se porventura elas não estiverem, por exemplo, no mesmo sítio. Eu posso ou não posso, e vocês, por exemplo, em vossas casas, não é comum vocês, porventura, terem, eu vou escrever aqui que é mais fácil, estes endereços a serem utilizados nas vossas LANs, por exemplo. Se calhar toda a gente lá em casa terá uma rede, não é? Que é caracterizada desta forma. Praticamente toda a gente terá esta. Ou seja, esta gama de endereços IPs, portanto este 192.168.00/24 que eu escrevi aqui no browser, de certa forma está a ser utilizado em várias LANs em todo o mundo, não é? Por exemplo, porque acabou por ser uma escolha que os fabricantes acabaram por fazer para configurar os seus equipamentos na parte privada, portanto, que os liga às redes, portanto, internas dos utilizadores, ok? Portanto, esses endereços IPs eu posso reutilizá-los, ok? Em diferentes LANs, ok? Que estão intercaladas, não é? Elas próprias por redes públicas, se porventura tiverem que comunicar, por exemplo, entre si ou através de outras redes privadas, mas bem, aqui o sentido de rede privada não é no sentido da utilização de um endereço IP privado, é no sentido de utilização de uma infraestrutura privada de um fornecedor de serviços, ok?
O mesmo já não acontece com o endereço IP público. O endereço IP público tem que ser único. Eu não posso utilizar dois endereços IPs públicos em duas máquinas minhas que eu tenha ligado, por exemplo, à rede pública de um operador. Aquele endereço IP não pode ser o mesmo, tem que ser sempre distinto, garantidamente, ok? Porque se isso não acontecer, então não vou ter forma de conseguir aceder àquele serviço, ok? Sim, sim. Pronto, então, basicamente, então aqui a resposta à pergunta 1, não precisavam de todos estes pormenores que eu agora estava a dizer, mas, portanto, é só olhar para as gamas que vos foram transmitidas e olhar para eles e dizer é público, não é público, portanto, e classificá-los. No segundo exercício, basicamente aquilo que se pretende é, além do classificar como público ou privado, é vocês identificarem a classe à qual ele está associado. Como é que eu identifico a classe, portanto, que está subjacente a cada um destes endereços? Alguém me consegue explicar de uma forma rápida? Qual é que é a estratégia a seguir? Por norma, cada classe tem o seu range. Não é questão do range, isso é verdade, não é? Mas tu quando me falas no range, estamos a falar na necessidade, eventualmente, de eu poder até ter que analisar a totalidade do endereço IP. Isso não faz sentido do ponto de vista do endereçamento por classes, porque basta-me olhar para os bits mais significativos, em particular os 3 primeiros, 4 primeiros, ok? Se quiser considerar todas as classes, ok? Para que eu consiga, ao analisar o valor desses bits, desde logo concluir qual é que é a classe na qual aquele endereço se insere. Por exemplo, este endereço de classe E. Classe A. Este endereço é classe A porque o bit mais significativo do primeiro octeto tem valor 0. Só preciso saber isto. Ok? Para classificar. Está bem? E é isso que vocês supostamente, digo eu, devem ter visto aqui nos diapositivos da teórica. Deixem-me ver se eu encontro aqui isto, que eu acho que vocês já falaram disto. Deixem-me só aqui confirmar. Onde é que isso estará? Não é aqui neste, está a partida, será neste. Está aqui, olhem aqui, estão a ver? Portanto, só interessa analisar estes bits mais significativos, ok? Do primeiro octeto. Portanto, se o primeiro bit, digamos assim, mais significativo do primeiro octeto for 1, eu não consigo concluir se é B, C ou D, ou E, não é? Mas eu sei claramente que não será A. Para concluir se é B ou não, basta-me olhar para o bit mais significativo seguinte e se o valor dele for 0, então eu posso concluir que aquele endereço é de classe B, ok? Portanto, só tem que se preocupar em analisar aqueles elementos que ali estão assinalados a amarelo, está bem? Para identificar a classe corretamente. Tá? Sim, senhor. Pronto. A partir daqui, o que é que ainda temos? Deixa-me só fechar este. Portanto, o 2 também já está então percebido o que é para fazer. Aqui é um exercício, portanto, ligeiramente diferente, em que você já tem que saber caracterizar, digamos, o contexto no qual a rede, portanto, poderá operar. E a ideia aqui são-vos dados aqui diferentes endereços, não é? E para esta máscara que é fixa, a ideia é que vocês determinem se para todos os efeitos este endereço é passível de eu atribuir, portanto, a um sistema final, portanto, a uma placa de rede, ou se não o posso utilizar, porventura, porque ele é reservado, ok? E já agora, no que diz respeito aos endereços IP reservados, quais são aqueles que vocês conhecem, do ponto de vista de uma rede? Quais é que vocês falaram? Quantos endereços é que existem reservados numa rede IPv4? 255. Não, portanto, quantos endereços é que são reservados em qualquer que seja a rede IPv4, independentemente da máscara? São sempre 2. É o endereço de rede e é o endereço de broadcast. Portanto, o primeiro é o primeiro endereço disponível, não, desculpem, é o primeiro endereço que existe na gama e que serve exclusivamente para identificar a rede em si, e o último endereço, portanto, da gama permite identificar todos os sistemas lógicos, ok? De uma só vez, portanto, que estão portanto, ativos, digamos, nessa rede, está bem? Todos os outros endereços IPs pelo meio, portanto, intermédios, à exceção do primeiro e do último,
são todos úteis para serem atribuídos, ok, a sistemas que queiram funcionar, portanto, dentro dessa rede, está bem? Portanto, como é que vocês aqui determinam esta resposta, portanto, para saber se eles são ou não são passíveis de atribuir, portanto, a um host? Alguém me consegue dar aqui a explicação detalhada? Como é que eu consigo fazer isto? Portanto, por exemplo, para este. Explicar-me de uma forma sucinta como é que eu pego nisto e pego neste outro dado que me deram, que foi a máscara de rede, e consigo determinar, para todos os efeitos, se aquele endereço, portanto, é útil ou não. Ou seja, posso atribuí-lo a um sistema ou não. Então, qual é que é a operação que vocês fazem para tentar tirar estas conclusões? É o AND lógico. Tem que fazer um ilógico, não é? Portanto, a ideia é, se eu fizer um ilógico do endereço IP com aquela máscara, o que é que eu vou obter como resultado? Esse ilógico representa o que resultado? Diz? Vai dar o IP da rede e depois vai dar... Só dá o endereço da rede. O ilógico só me dá o endereço da rede. E esse endereço é reservado, correto? Portanto, Sim. desde logo, o que é que vocês podem concluir? Se aplicarem um ilógico daquele endereço que vocês ali têm com a máscara e o resultado for o próprio endereço, significa que aquele endereço não é usável. Ok? Porque identifica a rede. A outra situação é, se porventura o valor que eu obtiver não for igual, portanto, ao endereço que me é dado, eu tenho que garantir que o endereço que eu tenho não é o último, ok? Que existe naquela rede, ou seja, não é o endereço de broadcast daquela rede. À partida, algum destes endereços que aqui estão, das alíneas A à linha F, pode ser um endereço de broadcast de uma rede. O que é que vos parece? E porquê? Qual é a característica que um endereço de broadcast à partida tem que ter sempre? Os últimos bits menos significativos têm que estar todos ocupados. Para ser o broadcast. Exatamente. Não era, se calhar não era bem isso que tu querias dizer. Eu estou-te a perceber. Teriam que ser todos a 1, certo? Teriam que estar todos a 1. É isso que representa o endereço de broadcast. Todos os bits do host, portanto, que não identificam a rede, têm que estar a 1. Qual é que é a consequência disso? Se vocês forem olhar para o bit mais significativo e o colocarmos a 1, qual é que é a consequência disso? Por exemplo, do ponto de vista do último octeto. Ele teria que ficar com um valor ímpar, certo? Sempre. Tem que ser sempre um valor ímpar. O bit menos significativo, certo? Se estiver a 1, vai-me fazer com que supostamente eu obtenha um valor ímpar. Ok? É o único que pode ser usado para determinar se o valor final é ímpar ou é par. Portanto, se os valores que eu ali tenho, nenhum deles é ímpar, eu nunca posso ter ali nenhum endereço de broadcast. Ok? Esta é uma forma rápida de vocês tirarem, por exemplo, esta conclusão. Faz sentido? Toda a gente percebeu? Pronto, o que não quer dizer que todos os endereços ímpares, não é? Portanto, sejam um endereço de broadcast para todos os efeitos, não é? Portanto, vocês têm que depois validar a situação, no caso de ser ali, no caso de haver aqui algum endereço para todos os efeitos ímpar, não é? Vocês garantidamente saberiam também a mesma coisa que é o inverso, portanto, que não será para todos os efeitos o endereço de rede, porque para ser um endereço de rede aquele bit supostamente tinha que ser, portanto, aquele número do último octeto tinha que ser par, ok? Mas poderia ser eventualmente um dos outros endereços IPs que seriam usáveis, portanto vocês teriam que descartar e fazer sempre depois a análise da gama que está envolvida nisto, está bem? Pronto, o exercício 4 indica quais dos seguintes endereços IP, portanto é a mesma coisa, portanto basicamente aqui é forçar-vos a fazer a conta, mas portanto guardar aqui, digamos, registar aqui, portanto os valores para cada um dos casos, portanto na prática vocês aqui não precisam de fazer todo este esforço no exercício 3, no exercício 4 é-vos pedido para vocês fazerem esta caracterização do endereço da rede, do endereço do broadcast e aqui definirem um possível, ok?
da gama disponível que podia estar então a ser atribuída a um sistema que eu queira. Portanto, a partir daqui no meio da tabela há uma variação em que vocês deixam-vos apresentar a máscara de rede no formato decimal e passam-vos a apresentar a máscara de rede recorrendo à notação CIDR. Pronto. Aqui, portanto, no item 5, indica o número de endereços IPs totais que possui o espaço de endereçamento da rede, tal. Portanto, como é que vocês, para todos os efeitos, determinam este número de endereços IPs totais? Ao fim e ao cabo, aqui assume-se que são todos os endereços, inclusive aqueles que supostamente não podem ser atribuídos. E depois, a partir daí, dizem-me também para encontrar, portanto, e determinar qual é que é o número de endereços que, efetivamente, eu posso atribuir a sistemas. Ok? Esta pergunta até acaba por ser relativamente simples. Como é que vocês aqui determinam isto? Qual é que é o processo que vocês aqui utilizariam para fazer esta conta? Reparem que são duas informações, não é? Qual é que é o número de endereços IPs totais que estão disponíveis aqui? E reparem que isto é independente, ao fim e ao cabo, disto. Está bem? Portanto, o valor que aqui está do ponto de vista do endereço é irrelevante. A única coisa que me importa para determinar o número de endereços IPs totais e depois os disponíveis, não é? É saber qual é que é a máscara de rede que está a ser aplicada. Ok? Portanto, e o que é que isto me diz? Diz-me que eu tenho 25 bits que estão a ser utilizados para identificar a rede e sobram-me 7 para identificar os sistemas, ok? O que é que isso significa? Significa que eu vou ter 2 levantado a 7 endereços totais, no total, ok? E como há 2 que estão reservados, eu vou ter que subtrair a esse valor 2, ok? Pronto, aqui é uma pergunta também relacionada com a questão das classes e, mais uma vez, a única coisa que vocês se preocupam aqui é mesmo esta parte inicial, portanto, os bits mais significativos. No exercício 7, portanto, a ideia é que vos é então facultado aqui, é-vos pedido para vocês criarem um espaço de endereçamento para 250 computadores e como é privado, significa que vocês poderão escolher uma qualquer gama, portanto, de endereços privados que porventura esteja disponível, portanto, aquelas que vocês conhecem, mas a ideia é que vocês aqui definam o espaço de endereçamento de forma a ser o mais eficiente possível, portanto, e que façam a caracterização desta informação que aqui está a ser referida, está bem? Pronto, e eu se calhar para já, tendo em conta que nós possivelmente não vamos ter tempo para fazer isto tudo, vou só analisar ainda aqui este 8 e 9, porque são aqueles exercícios que são mais, digamos, teóricos, de vocês fazerem as contas que não recorrem ao Pekka Tracer e à partida, se calhar só serão estes que vocês vão conseguir fazer na sessão de hoje, ok? Pronto, na pergunta número 8, aquilo que se pretende aqui é que vocês analisem este cenário em que basicamente vos é dado um endereço IP, uma máscara de rede e uma configuração de um encaminhador por omissão para um suposto computador que iria ser configurado e, portanto, analisem de uma forma crítica se porventura toda esta configuração poderá fazer sentido ou não, ou se poderá ser válida, está bem? E se não, explicar o porquê, ok? Pronto, o que é que aqui na pergunta 9 se pretende? Na pergunta 9, aquilo que se pretende é basicamente a mesma coisa que vocês tinham aqui atrás, de perceber se o endereço IP, portanto, é útil ou não é, portanto, é o mesmo raciocínio do exercício 3, na medida em que vocês, para todos os efeitos, vão considerar, portanto, um endereço de rede fixo e uma máscara, e a seguir vão-vos dar diferentes endereços que supostamente estariam associados, digamos, a esta rede e vocês vão determinar se é útil ou não é e se não for, vocês aqui explicam então o porquê, está bem? Pronto, acho que não vale a pena para já estar a entrar em mais pormenores acerca do resto da ficha, porque nós não vamos ter tempo para fazer toda hoje, ok? Portanto, isto, pelo menos 2 sessões nós vamos necessitar. E então peço-vos que vocês comecem a resolver, portanto, do 1 até ao 9, ok? E à medida que vão surgindo dúvidas e vocês queiram alguma validação do ponto de vista daquilo que estão a responder, digam, está bem? E eu depois, entretanto, confirmo-vos as vossas respostas, está bem? Ninguém tem questões então? Pronto, se não têm questões, toca então a fazer. Eu estou deste lado, qualquer dúvida que surja, está bem?